Retornando então aí ao nosso projeto Introdução no Game Maker, já com o projeto aberto, observe aí que na tela da direita, na tela de recursos, ao lado do sprite tem um pequeno íconezinho aí parecendo uma seta. Clique sobre ele. Observe que aparece aí o sprite ator, aquele no qual nós trabalhamos na aula passada. Para não alterar o sprite anterior, vamos criar um novo sprite. Clique então sobre Sprite com o botão direito e na janela que surge, criar novo sprite. Vamos então renomear o nosso sprite para SPR_Import. Observe aí que o nome automaticamente já aparece na barra da janela e também aí na barra de recursos. A proposta dessa aula é que nós possamos usar o botão Import. Na aula passada nós aprendemos como editar uma imagem, como criar um sprite aí, utilizando as ferramentas disponíveis no Game Maker. Nessa aula a ideia é utilizarmos o botão Import. Para isso você já deve ter alguma imagem em bitmap, JPEG, JPEG ou em algum outro formato aí de imagem no seu computador. Se você não tiver, baixe alguma imagem qualquer aí do Google, né, ou de algum outro local que você queira, ou fotografe alguma coisa para que você possa utilizar como imagem para importar. Clique no botão Import. Selecione então aí na janela que se abre a pasta onde você salvou as imagens que você vai utilizar como sprite. Selecione uma das imagens e depois clique então no botão abrir. Eu tenho aí algumas imagens que eu já desenhei de um projeto que eu estava desenvolvendo. Então você pode pegar qualquer imagem. Lembre-se apenas que para construir um jogo comercial, as suas imagens devem ser imagens originais, ou seja, você não pode copiar nenhuma imagem da internet, porque as imagens podem ter direitos autorais. Então, tome cuidado com isso. Para construir um jogo é preciso que você tenha aí alguém que faça os desenhos para você, caso você não consiga desenhar, não saiba usar um outro software de edição vetorial ou mesmo de bitmap, mas você precisa ter imagens originais, né? Imagens que você possa produzir para criar um jogo autoral. O programa exibe então a janela avisando que você está importando um arquivo para criar com ele uma sprite e que isso não pode ser desfeito se você quer realmente continuar. Então clique em sim para continuar aí a importação do arquivo. Temos então aí o nosso sprite, que é um desenho um pouco mais elaborado. Esse tipo de desenho você pode fazer em qualquer software de edição vetorial ou mesmo em software de edição de imagens. E um deles é o Gravity Design. Talvez nós consigamos fazer também uma introdução sobre o Gravity Design. Como essa imagem é uma imagem importada para dentro do Game Maker e ela não foi produzida dentro do editor de imagem do Game Maker, ela traz aí a sua largura e altura alteradas, ou seja, elas aparecem de acordo com o tamanho real da imagem. Vamos importar aí algumas imagens para percebermos algumas alterações. Então posicione o mouse sobre a imagem, vai surgir aí no canto superior direito um xizinho. Clique sobre ele para apagar o desenho. O Game Maker coloca aí uma mensagem dizendo se você quer realmente apagar esse frame selecionado. Clique em OK. Vamos então importar outra imagem. Repita o processo e selecione um novo arquivo e depois clique em abrir. Observe que nesse desenho as propriedades de largura e altura foram alteradas novamente. Isso significa que os desenhos que você construir ou os desenhos que você pegar da internet serão trazidos para dentro do Game Maker com o tamanho real dele. Então você terá que ajustar esses tamanhos aí na janela Size lá. Então nós já vimos isso
nas aulas passadas. Caso você tenha um projeto bem estruturado, caso você esteja desenhando em modo de autoria o seu cenário, os seus personagens já com a quantidade de pixels de altura e largura exatas da tela, você pode controlar isso de uma maneira mais inteligente, ou seja, já produzir os cenários, personagens na escala correta de tamanho que eles devem ser inseridos dentro do Game Maker. Isso é muito importante. O projeto do design do game, toda essa questão aí deve ser bem considerada antes de começar a produzir o jogo. Temos aí então uma nova possibilidade para você poder então deletar o frame. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre a figura que aparecerá um menu. Na sequência você clica em deletar o frame selecionado. Vamos então importar uma sequência de frames para fazer uma pequena animação. Você pode importar quantos frames forem necessários para a sua animação. Então aí nós temos apenas 3, poderíamos ter 10, 15, 20 frames para poder fazer um movimento mais real, né, do personagem ou alguma outra ação que ele vai desenvolver. Então nós temos aí apenas 3 frames que aparecem aí na nossa tela. Observe aí o pequeno botão de play pause da animação. Clique sobre ele e veja como está a animação. Na sequência, dê 2 cliques sobre qualquer uma das imagens pequenas para fazer a edição da imagem. Você pode editar qualquer imagem que você importar para dentro do Game Maker no nosso editor de imagem. Então, uma vez dentro do editor de imagens, eu peguei aí o baldinho, selecionei a cor azul e pintei o fogo, né, de azul e também de verde para promover aí alguma alteração no desenho. Em seguida eu selecionei o primeiro frame e também fiz uma alteração da cor. Repeti o processo no terceiro frame, pintando aí com a cor magenta. Você pode fazer qualquer alteração que queira utilizando as ferramentas aí desse editor aí que o Game Maker disponibiliza, né? Cuidado apenas para não fazer alterações que comprometam o seu desenho. Depois de feitas as alterações que você acha importantes e necessárias, clique lá no botão para fechar o Sprite Import. Observe que a nossa figura da fogueira tem um fundo branco. Isso pode atrapalhar muito quando você for colocar ela sobre um cenário e possa ser que haja alguma interação com ela. Então, isso fica muito ruim quando for exibido no jogo. Então é preciso que você coloque a sua imagem com fundo transparente, para que possa aparecer aí o fundo, o cenário e tudo aquilo que você criou. Então, existem possibilidades que você possa exportar a imagem já num software vetorial com fundo transparente. Ou você pode já pegar uma imagem que tenha um fundo transparente. Mas caso você não consiga isso, você pode apagar o fundo da imagem aí mesmo no editor. Para isso, vamos pegar aí a ferramenta de seleção aqui, de fundo, né? Essa seleção mágica aqui. E você vai clicar sobre o fundo. Observe que vai aparecer aí uma linha pontilhada em toda a extensão. Para apagar o fundo da figura, pressione a tecla Delete do seu teclado. Dependendo do modo como a imagem foi criada, o fundo pode apresentar nuances de cores. E nesse caso, ele vai considerar a diferença dos pixels. Portanto, nós vemos aí que existia uma borda mais branca ou mais escura do que o fundo. E essa borda não foi deletada. Para apagar essa borda é bem simples. Selecione a ferramenta de seleção de retângulo. Clique sobre as partes do desenho que você quer apagar e aperte a tecla Delete. Pronto, nossa imagem ou nosso frame ficou com o fundo totalmente transparente. Agora repita o processo nos outros 2 frames, para que todos eles possam ficar com o fundo transparente.
Voltando então à tela do Sprite, podemos perceber que agora nós temos o nosso Sprite com todos os frames completamente transparentes e com a animação já trocada, com as cores já trocadas conforme nós havíamos produzido anteriormente. Clique então com o botão direito sobre a barra da janela Sprite para fechar a janela. Observe que o Sprite Import aparece ali na nossa janela de recursos. Salve o seu projeto e até a próxima aula.